que serve cada um? Eu vou explicar mais uma forma de entender a lógica por trás do que a gente vai fazer nos passos a passos a seguir, tá? Então a gente tem aqui, vamos pegar primeiramente o AND, certo? Deixa eu aumentar aqui pra gente poder visualizar melhor. Deixa eu guardar esses dois aqui no cantinho, a gente já usa eles. Bom, então aqui a gente tem o AND, ou seja, vamos começar a falar agora um pouquinho sobre eles. A gente tem aqui que se A é verdadeiro e B é verdadeiro, certo? A e B é verdadeiro, o resultado disso vai ser verdadeiro, tá? Agora, se A é verdadeiro e B é falso, o resultado vai ser falso. Por que vai ser falso? Porque as duas variáveis, certo? As duas condições têm que ser satisfeitas por verdadeiro, porque senão é falso. Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, A e B é verdadeiro. Agora, se um dos dois é verdadeiro e o outro é falso, o resultado disso é falso, certo? Quando a gente utiliza e. Então, falso e verdadeiro é falso. E se os dois são falsos, o resultado disso é falso, certo? Certo. Bom, vamos guardar ele aqui atrás. Esse era o E. Então, então as duas condições têm que ser iguais para o resultado ser satisfeito, ou seja, ser verdadeiro, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver o ou. Para que serve o ou? O ou, um dos dois apenas tem que ser verdadeiro para essa relação ser satisfeita. Ou seja, eu tenho aqui A e B, duas variáveis, A e B. Então, A é verdadeiro ou B é verdadeiro. O seu resultado é verdadeiro. Agora, se eu tenho aqui A é true, é verdadeiro, ou B é verdadeiro, o seu resultado vai ser verdadeiro, porque apenas uma das duas tem que ser satisfeitas para que o resultado final seja satisfeito, tá? Certo? Seja verdadeiro. Então, aqui A é falso e B é verdadeiro, certo? Então, o seu resultado vai ser verdadeiro. E claro que se temos duas falsas, o resultado vai ser falso. Falso, no caso, né? Falei falso e verdadeiro. Enfim, mas é falso e falso, o resultado só pode ser falso. Certo? Certo. Então, vamos fazer uma relação aqui, então, agora, ó. Enquanto a gente tem aqui que no E, as duas condições têm que ser satisfeitas para que um seja verdadeiro, no OU é diferente. Apenas uma das duas tem que ser satisfeita. Certo? Certo. Vamos jogar pro lado e agora a gente vai começar a falar sobre o NOT. Bom, a gente tem aqui o NOT, ou também chamado de não. A única coisa que ele faz é inverter. Então, ele inverte os valores das variáveis, certo? Então, A é verdadeiro em um momento e no outro ele é falso. Então, aqui, ó, A é verdadeiro. Se a gente aplica o not no A, ele vira falso. Agora, se o A é falso e a gente aplica o not, ele vira true, ele fica verdadeiro, certo? Então, a única coisa que ele faz é inverter a relação de verdadeiro ou falso de uma variável, certo? Super simples. Agora, vamos para o nosso algoritmo. Certo, então vamos fazer um joguinho legalzinho aqui para interagir com o usuário, certo? Vamos fazer um joguinho aqui que vai indicar, o usuário vai ter que colocar um número. E esse número que ele colocar no nosso código, eles têm que estar satisfeito entre os parâmetros que nós queremos, tá? Então vamos lá, vamos criar a variável do tipo int, certo? Que é um número que a gente quer, um número inteiro. Eu vou pedir um número, tá? Eu vou pedir, é o número que o usuário colocar. Opa, número, certo? Perfeito. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, printf, digite um número. Vou colocar um barra tab só pra ficar legal. Opa, barra t, digite um número. Eu não vou dizer qual número a pessoa tem que digitar, certo?
mas ele vai digitar um número. Scanf. Aí aqui eu vou pedir para armazenar esse valor dentro da variável número, ou seja, número, certo? Logo depois eu vou fazer uma relação de if. Então, if o número que a pessoa escolheu for maior que 80, ou, aí a gente usa aqui, ó, como que é o ou na linguagem de C? É duas barras retas, certo? Ela fica junto com contrabarra, mas aqui a gente vai usar duas barras retas, tá? Ou seja, eu quero que a pessoa coloque o número que seja maior que 80, ou que o número, ou que o número, ou número, vamos ver porque, aqui ó, eu esqueci do e-comercial, pronto, agora tá certo. Ou que o número da pessoa seja menor que 25, ou que o número seja igual a 40. Então vamos lá. Eu coloquei uma condição aqui para o nosso programa de que o usuário tem que colocar um número para que isso seja expresso, tá? Ó, eu vou colocar aqui, ó, printf, você acertou. Então, se ele acertar um número que seja maior que 80, menor que 25 ou igual a 40, ele vai receber essa mensagem. Agora, se não, printf, você errou. Tente novamente. Certo, então vamos lá. Esperar o nosso programa carregar. Opa. Vamos atualizar a página. Quem sabe assim ele funciona. Opa, o que tem de errado? Ah, o ponto e vírgula. Perfeito. Que não foi adicionado aqui por causa que deu erro. Então digite um número. Ou seja, se eu digitar um número maior que 80, se eu digitar 81, eu acerto. Se eu acertar um número menor que 25, se eu colocar aqui, ó, 23, eu acerto também. Se eu digitar um número que seja 40, eu acerto também, certo? Agora, se eu colocar 80, certo? Não vai. Você errou. Tente novamente. Por que eu errei? Porque são apenas números maiores que 80. Não é maior ou igual. Agora, se eu colocar aqui, ó, maior ou igual, e eu colocar 80, 80, eu acerto. Mas como no caso aqui é menor, no caso é maior, então eu não vou interferir nisso. Ou seja, 80 não vai. Números entre 80 e 25, tudo que está entre 80 e 25 não vai funcionar. A menos o 40, é claro, porque o 40 faz parte também. Então, números entre 80 e 41 e 39 a 25 não funcionam, certo? Então, se eu digitar aqui, ó, 39, você errou. 38, você errou. E por assim vai. Ou seja, números de 80 até 41 não funcionam, assim como números de 39 até 25 não funcionam. Certo? Certo. Esse daqui é com ou. Qualquer um desses parâmetros que eu passo para o meu programa, se um deles for satisfeito, o programa dá como verdadeiro essa informação. Por isso que ele executa o que está aqui dentro. E agora, se eu usasse um e aqui, o e a gente utiliza dois e's comerciais e a gente consegue indicar se algo é e ou, certo? Então digite um número. Se eu digitar aqui 81, eu errei. Ou seja, mas isso daqui talvez nunca daria certo. Por que nunca daria certo? Porque eu tenho que ter um número que seja igual a que seja maior que 80, ao mesmo tempo um número que seja menor que 25 e ao mesmo tempo um número que seja igual a 40. Ou seja, isso daqui nunca seria satisfeito, certo?
Porque não existe nenhum número que é maior que 80, menor que 25 e igual a 40. Mas a gente pode resolver isso daqui de uma forma. Um número que seja maior que 80 é maior que 85. Opa. Cadê o maior? Maior que 25. Deixa eu trocar isso aqui. Eu quero um número que seja maior que 30, vai. Maior que 39. Aqui, ó. Então a gente já tem uma condição que é fácil de se satisfazer. Um número que é maior que 39, um número que é maior que 25 e um número que é igual a 40. No caso, a única resposta certa para jogar, para acertar esse nosso jogo, seria colocar 40, certo? Qualquer número diferente disso, eu erraria. Opa. Certo? Porque todas as condições têm que ser satisfeitas quando a gente insere o operador lógico chamado e, porque as 3 ou mais operações do nosso parâmetro têm que ser satisfeitos quando a gente põe o e. O ou não, qualquer um deles tem que ser satisfeito, certo? É que nem aquela relação quando a gente tem maior ou igual. Quando a gente tem maior ou igual, ou um número pode ser maior ou igual, certo? O ou, ele também entra nesse. Tem como a gente destrinchar esse maior ou igual utilizando o ou, de uma forma bem legal. Por exemplo, o meu número, ele pode ser maior que 80, ou o meu número pode ser igual a 80, certo? Nunca esquecendo aqui de usar o barra reta, barra reta. Então, a gente fez isso daqui, que seria a mesma coisa de que fazer isso daqui, ó. Número maior ou igual a 80, certo? Esses dois é a mesma coisa que fazer isso. Então, se eu colocar aqui, ó, 81, ele vai aceitar. Se eu colocar 80, ele vai aceitar. Certo? Certo. Então, com isso, acabamos operadores lógicos.